Voltamos agora. Vamos discutir as questões de como esse assunto é solicitado. Então, em algumas questões a gente vai ter que ler a questão, ver os detalhes e retornar no slide para a gente discutir qual que é, tá? Então, é uma forma de a gente fazer uma revisão e fixar o conteúdo. Então, aqui a gente começa com uma questão um pouco mais simples. Então, vamos lá. Ao chegar ao local do crime e constatado o corpo da vítima, o perito escreve em seu laudo o seguinte: no momento, observe uma constrição no pescoço da vítima, exercida por um laço, cuja extremidade se acha fixa a um ponto, sendo a força atuante do peso do próprio corpo. Ao analisar o laudo, constata-se a princípio que a morte se deu por estrangulamento, soterramento, esganadura, de forma cortocontusa, por enforcamento. Não tem nem dúvida, né? Porque fala que a constrição e próprio peso do corpo. De forma cortocontusa é a primeira coisa que a gente elimina, né? E aí, a gente começa da provinha que eu falei para vocês de Piauí, que é de 2012. A questão, ele fala o seguinte: o termo asfixia designa um estado fisiopatológico caracterizado pela supressão do fenômeno respiratório. Na vigência da circulação, dentre a classificação das asfixias, estão as asfixias mecânicas por sufocação, que englobam todas as alternativas abaixo, exceto a pegadinha. Lembra que a gente sempre fala do incorreto, exceto. Então a gente tem que lembrar que eles pedem sufocação. Aí ele não fala se direta ou indireta, mas a gente tem que levar em consideração os dois. Sufocação, tá? Obstrução dos orifícios oros nasais, obstrução faríngea, laríngea, traqueal por corpo estranho? Sim. Enforcamento, estrangulamento e esganadura? A questão não fala se é sufocação direta ou indireta, tem que levar em consideração os dois. Então vamos continuar. Espasmos ou edema de glote? É uma sufocação. Compressão pela hipertrofia do timo ou da tireoide? Sim. Obstrução faringolingual durante o coma? Então o que sobra? É uma sufocação, asfixia mecânica por sufocação. Então esse daqui ele não é uma sufocação. Certo? Ela tem a constrição do pescoço por algum meio. Ok? Aí começam aquelas questões que eu falei para vocês que já são um pouquinho mais chatas, que são mais detalhadas, que a gente vai ter que ir grifando, anotando e lembrar de todos aqueles sinais que nós colocamos nos slides. Ao exame necroscópico, foi detectada a presença constante de sulco horizontal. Então, a primeira informação que a gente tem que colocar é exatamente isso. O sulco horizontal. E aí, a segunda coisa que ele fala, estigma ungueal. Face vultosa e cianótica. Protusão da língua e cogumelo de espuma. Exoftalmia. Cianose dos leitos ungueais. Linha argentina. Equimose retrofaríngea de Bordeaux. Ruptura de músculos da região cervical. Descolamento transversal da íntima da artéria carótida. Da veia jugular e infiltração hemorrágica na bainha dos vasos. Então, ou seja, aqui a gente colocou dois, mas a gente vai ter que anotar um por um. Porque daí ele pede. Colocando essas características, trata-se do quê?
asfixia por sufocação, esganamento, estrangulamento, esganadura e enforcamento. Se a gente for considerar só pelo sulco horizontal, não. O horizontal eu já colocaria estrangulamento. Então, ele elimina o enforcamento. Ah, tá. Desculpa, eu entendi que seria um enforcamento, estrangulamento. E eu pensaria aqui. Só que daí a gente tem que ver, a gente tem que ver o restante. A gente não pode ir só pela primeira. Certo? Ali é engasgamento. Não é engasgamento e esganadura. Tá? A diferença é aquela de você dar exatamente. Tá? Então vamos ver a resposta e nós vamos voltar lá para ver se está correto. Estrangulamento. Então a gente mata ali, se você não sabe os outros, a gente vem por aqui, ó, sulco horizontal. Então a gente vai ter, lembra que tem todos eles. Exoftalmia. Então você pode fazer até uma tabelinha, ó. Tá? Artéria carótida e assim por diante. Então você vai fazendo, anotando e vai vendo as dicas que ele dá. Mas vocês viram como que é a questão? Ela é bem detalhada. Então vamos lá para a próxima. Começa na mesma história. Ao exame perinecroscópico foram detectados cianose da face, pescoço e tórax superior. Como que a gente chama isso daí que nós vimos? Alguém lembra? Cianose. Tá, a gente põe aqui. A cianose, nós vimos pescoço, tórax superior e face. Então, esse daqui a gente tem na máscara de Morestin, certo? Lembra que nós falamos que você tem toda essa cianose, então você tem até no esse tórax superior. Então, vamos lá. Estigmas ungueais, equimoses digitais, sangramento pelos orifícios nasais. Então, ali está uma informação que talvez seja importante. Aí você já tem que deixar de lado ou grifar na prova. Sangramento nasal, porque a gente pode ter o sangramento na orelha, no ouvido, a otorragia. Fratura do nariz. Então, aqui tem mais uma informação importante, ó. Fratura do nariz. Minha letra já não é tão bonitinha. A gente escrevendo rápido vai ficar mais feio ainda, tá? Mas dá para vocês entenderem. Epístase. Equimoses ou lesões cortocontusas. E aqui ele coloca fratura do nariz e dos dentes. Ferimentos da língua. Trata-se de A. Asfixia por sufocação. B. Asfixia por engasgamento. Você vê que ele não... Essa prova que a gente está comentando, ela é bem detalhada. Você tem que saber todos os sinais e sintomas e ligar para cada uma. Por isso que eu falei, vai anotando, vai fazendo a tabelinha. Então, aqui, engasgamento, estrangulamento, esganadura ou enforcamento. Eu iria por aqui, ó, esses daqui. Sangramento nasal, principalmente aqui que nós vimos, ó, fratura do dente e do nariz. Sufocação, gente. Lembra que é o único que a gente viu, a sufocação direta, que nós falamos da mão na boca,
que daí, ou o travesseiro, que justamente pela força do agente na vítima, que o agente tem que ser mais forte que a vítima, e que aqui, ó, é o único lugar que ele fala que pode ter fratura do nariz e dos dentes. Então aqui, ó, resposta correta, asfixia por sufocação. Porque a gente lembra que a máscara de Morestin não é só de sufocação, a gente pode encontrar em outros sinais e sintomas de afogamento, sufocação, soterramento. Mas aqui a fratura do nariz e dos dentes pode ocorrer só na sufocação direta. Porque lembra que a gente ainda comentou? Do meio que você pega, de você ficar segurando, e justamente você vai ter lesão de defesa. Essa é uma prova boa de se pegar, que mesmo que ela não é se não for essa banca, né, que for fazer, não é a FGV essa prova, mas para você estudar e gravar, ela é ótima. Você vê que ela é bem detalhada. E aí, acabou? Não. Ela tem mais uma. E quando você pega a prova, você vê que essa questão é uma em seguida da outra. Ou seja, você fica fritando. A hora que você olha a primeira questão lá que eu coloquei, é facinho, vamos lá e pá, rapidinho você acertou. A hora que você começa a ler, e você vai vendo uma questão atrás da outra, isso vai cansando. E aí onde vai te pedindo mais e mais atenção. Porque quando a gente chega em conhecimento específico, normalmente o que a gente já fez? Português, informática, quando tem às vezes noções de direito. A prova de Santa Catarina eu vi que tem interpretação de texto em inglês. Você tem que saber fazer interpretação de texto em inglês em Santa Catarina para perito, né? A de 2017 teve a de inglês. E aí você vai chegar na parte específica, você já está cansadão. Pega umas questões assim, você fala, meu Deus, leva o chocolatinho, a água, toma água, respira, come o chocolatinho, vamos embora, né? Porque tem que prestar atenção. Então vamos lá, mesmo jeito, ó. Ao exame perinecroscópico, foram observados exoftalmia, protrusão da língua, além dos limites da arcada dentária, face vultosa e cianótica, cianose dos leitos ungueais, equimose subconjugais, petéquia da face e pescoço, otorragia. Já é uma coisa para a gente parar e dar uma grifada, porque lembra que no outro a gente viu hemorragia, né, o sangramento nasal, então aqui a gente já tem a oto. Então já é alguma coisa para a gente prestar atenção. Escoriações de cotovelo e joelhos. Cabeça frequentemente caída e enrijecida para o lado. Presença de sulco. Então, a cabeça para o lado. E a presença de sulco já pode me indicar o quê? Professora, eu não estou conseguindo visualizar a escoriação de cotovelo e joelho, tipo, aí. Então, depende aonde que você está. Não, quando fala, eu acho que vai entender. Tá. Então, aqui, o que a gente pode pensar? Agora que eu entendi mesmo. Asfixia por enforcamento. Por quê? Aqui a gente viu, ó, em algumas lesões, em alguns casos de asfixia, a exoftalmia e a protusão da língua, ela não vai ser diferencial de nenhuma nem outra, porque ela pode ser apresentada em mais casos. Em quais casos a gente pode apresentar? A exoftalmia a gente pode ver no enforcamento, no estrangulamento. Então, ela não é específica, então a gente não consegue verificar nada ligado a isso. Então, o que eu não... Aqui, o que a gente pode ver é que ela perguntou. Eu não estou vendo porquê da escoriação de cotovelo e joelho. Lembra que a gente viu que a... Pode ser, tá? Porque ela pode ser em 4 apoio. Porque é o seguinte, lembra que nós colocamos... Estrangulamento. Não,
Não, ele tá falando que se ele tivesse de barriga pra baixo. Mas estrangular é com a mão. Estrangulamento é com a mão. Ele vai... Enforcar, você pode enforcar com... Tem suco. Você pode enforcar Não, isso é com estrangulamento. pessoas de costa, não pode? O estrangulamento é você pega, que ela falou, realmente o que ela falou tem fundamento, porque o estrangulamento eu vou passar alguma coisa em volta do pescoço e tracionar para trás. Então essa pessoa pode realmente estar em posição de 4, vamos dizer assim, com o joelho e o cotovelo apoiado, e na lesão de defesa ela tem a escoriação. Só que a gente tem que pensar no enforcamento, que nós vimos que a gente tem a suspensão completa e incompleta. Mas Então ela pode... O cotovelo é estranho, né? O joelho até entendo com a incompleta. Mas o cotovelo, porque senão estava muito baixo, né? Sim, mas você pode fazer. Às vezes a pessoa, dependendo de onde ela vai. Quando a pessoa, aquela história, principalmente em caso de suicídio, não tem uma lógica. A pessoa se suicida, ela não vai ter uma lógica. Porque a primeira coisa que todo mundo pergunta é por que fez isso. Não, não tem. Tem grade. Tem casos de sufocação de ladrão que tentou entrar para o furto, roubo, né? E se ficou preso naquele vitrô, no tórax. E daí impede, tem essa constrição do tórax. Certo. Ah, tentou entrar lá, achou que era magro o suficiente e ficou preso. Já teve caso de gente que foi presa na chaminé, mas conseguiu salvar e assim por diante. Certo. Nesse caso, quando você tem um enforcamento, você tem a suspensão completa e incompleta. E às vezes é incompleta, que nem a pessoa fala, pô, mas ela está com o pé no chão, que todo mundo acha que enforcamento tem que ser a suspensão completa. Então ela tem que estar completa. O pé tem que estar longe do solo. E não é bem assim. A gente vê que às vezes uma pessoa sentar numa cadeira e se jogar para baixo, o peso do corpo já faz a constrição do pescoço. Então pode ser exatamente isso também. Ela, da forma como ela estava, se jogou, não tinha um lugar onde amarrar aquela corda, se jogou e teve essa escoriação. Porque querendo ou não, ela não vai ficar também inerte, vai se jogar e ficar inerte. Pode ser que tenha tido um espasmo, que seja. Entendeu? Eu tô pensando um monte de coisa. Um cotovelo na parede, alguma coisa assim desse jeito. Mas aqui o estrangulamento também pode... a questão... o estrangulamento eu acho que seria... Sufocação a gente jogaria fora, né? Acho que assim, o sufocamento e engasgamento seriam as primeiras duas que a gente eliminaria. A esganadura também, porque ele não fala que usou as mãos. Então a esganadura a gente sabe que é só por mão. Agora ficaria entre estrangulamento e enforcamento, porque o que ela disse tem fundamento. Porque a questão do estrangulamento, como eu vou estar por trás, às vezes eu passei atrás e puxei o nó, na questão da defesa, da pessoa tentar fugir ou se defender de ralar, né, o braço, o cotovelo e o joelho em algum lugar. Então eu pensaria também em estrangulamento e enforcamento. Tá? Seria uma coisa assim para se pensar. Mas você vê que a cabeça, exatamente, aí aquilo que eu falei para vocês, otorragia, o sulco, né, e a cabeça para o lado, porque nós vimos que no enforcamento, você tem essa otorragia, que eu até mostrei a foto para vocês que vinham, um pequeno sangramento ali que a gente conseguia ver, o sulco, mas o sulco ele pode estar presente também no estrangulamento. Ele não diz como é que estava o sulco, se ele estava oblíquo ou se ele estava reto, horizontal. Se ele falasse, está horizontal, estrangulamento. Oblíquo, você mata na hora, enforcamento. Mas aqui o que a gente pode levar em consideração é justamente essa cabeça para o lado. Entendeu? Ali ele fala do mento para baixo? Não, né? Na questão ele não fala do mento para baixo, do mento encostado no tórax. Mas pode, tá? Só que aqui eu falei para vocês, a exoftalmia, a protusão da língua, face cianótica, a gente não chega a conclusão nenhuma. Ele bota mais de um suco também. Se ele, boa observação. Se ele coloca sulco múltiplos, a gente também pode ir pelo estrangulamento. Lembra que eu falei que o estrangulamento ele tem sulcos múltiplos. Então você consegue matar ali também. Mas aqui ele não fala, ele fala a presença do sulco. E o que vai matar ali realmente é a cabeça para o lado. Porque nós vimos que a cabeça sempre vai estar do lado oposto do nó. Tá? Essa prova, apesar de não ser, a gente fala,
a ser de 2012 não ser a mesma banca que foi feita do Rio de Janeiro aqui em 2011, essas questões estão uma atrás da outra. Eu achei ela extremamente detalhada, né? E que se você não tiver na ponta da língua sabendo cada asfixia, fica difícil de você... Confunde as 4 questões, são 4 questões que você perde de cara, assim. Porque ela é muito bem detalhada, né? Ela é bem detalhada e é aquilo que a gente brincou, né? Você vai chegar numa hora que você fala, poxa vida, estou cansada em ver uma questão dessa. Primeira coisa, quando você olha, você fala, caramba, e agora? Por isso que eu falei, toma aguinha, come seu chocolatinho, respira fundo e vamos embora. Porque tem que ser 4 pontos para vocês. Pode ser que caia mais simples? Pode, mas lembra que eu falei para vocês, a gente tem questão brinde, que todo mundo acerta, que não vai selecionar ninguém. A questão mediana e essas questões assim, mais chatinhas, que são detalhadas, que você precisa prestar atenção para saber responder. Que não é fácil. Se você também não tiver afiado com os estudos, ele é mais complicado. Só que você vê que as questões, como eu falei para vocês, é mais asfixia. Eles não pedem, difícil pedir intoxicação, difícil pedir perturbação alimentar, parasitoses, né? Mas a asfixia, e quando se pede também de enforcamento, tem bastante. Mas ainda assim, você vê que foi uma prova que pediu uma em seguida da outra. Foi bastante, foi uma questão, às vezes eles pedem uma questão na prova. Essa daqui... eu achei bem interessante por causa disso, que ela pega os detalhes, e aí são nesses pequenos detalhes, como nós vimos, o sulco no pescoço, mas a cabeça caída e enrijecida para o lado. Esse pequeno detalhe fez a gente matar a questão. Porque daí é exatamente isso que ele quer, é quem está estudando. Ele falou aqui, olha, mas se fosse múltiplos sulcos, aí é estrangulamento. Se é um sulco único, então, enforcamento. Se está oblíquo, se está horizontal. Então, a gente mata nesses pequenos detalhes. Certo? Então, a gente viu as questões, voltou, eu achei bem legal essas questões aqui. Certo? E aí, a gente encerra a parte de traumatologia. Nós vimos bastante coisa, alguns sinais que a gente tem que lembrar os nomes, saber porque eles vão pedir, em algumas determinadas provas eles pedem. E aquelas questões que eu coloquei para vocês. Segundo fulano de tal, o que que é? O espectro equimótico, qual é o espectro equimótico que eles usam? No livro do professor Ronan tem a questão falando, segundo o professor Hélio Gomes, qual que é a evolução do espectro equimótico? Segundo o espectro equimótico de Legrand. Então, você tem que saber a diferenciação. Onde ele vai usar uma cor, se ele usa o preto, se ele usa o roxo. Se ele usa o azul, ele usa o preto. Qual que é? Mas a diferença é mínima. É a mesma sequência. O que vai mudar é só essa coloração, que no meio ele vai colocar o preto. O Hélio Gomes. Como falaram aqui, olha, a gente discutiu a questão da degola, né? Em um lugar, um professor fala que a degola é posterior, o restante é anterolateral. Então, são pequenos detalhes na traumatologia. É um assunto muito extenso que a gente teve, né, mas a gente tem pouco tempo para a gente poder fixar e, vamos dizer assim, zerar o assunto. Esses últimos assuntos que eu falei para vocês, são poucas coisas que tem na literatura, né, mas... deem uma olhada nesses sinais que são aquelas coisas especiais, pode ser que caiam. E aí depois também a gente vê a questão da violência, que eu aposto que vai cair alguma coisa, a questão de violência doméstica, justamente por na atualidade ocorrer bastante. Ok? Então, revisem, como diz todo professor, mãe, pai, matéria dada é matéria estudada. Anotem as questões, tirem as dúvidas, né, e vão já estudando, porque uma vaga com certeza é de vocês. Até breve.